Olá, amigos, tudo bem? Já de volta aqui na TV Tribuna, no SBT. Hoje, dia 15 de dezembro de 2016. Faltam quantos dias para o Papai Noel? 10 dias. Oba, tá chegando o dia. A escravidão do vício e a degradação do ser humano. Triste. Adolescente de 15 anos foge de casa para usar drogas e, a partir daí, é mantida presa e violentada sexualmente por traficantes e usuários. Olha, pessoal, ela foi resgatada pela Guarda Municipal numa casa suja usada para consumo principalmente do crack, em Vila Velha. Os agentes chegaram e flagraram a menina com um aposentado. 4 pessoas, Ingrid e amigos, foram detidas. Vamos ver. A adolescente de 15 anos foi resgatada graças ao trabalho da Guarda Municipal de Vila Velha. A menor estava vivendo em uma residência no bairro Jardim Marilândia, local conhecido por ser uma boca de fumo. Na casa foram encontradas facas usadas para ameaçar a menina e vários resquícios que indicavam o consumo intenso de drogas no local. Uma história de dependência química e violência sexual que chocou até quem lida com a criminalidade todos os dias. Uma situação alarmante. Tudo que nós vivenciamos, observamos naquele local, uma triste cena. Dentro da guarda, eu creio que foi a pior de todas, né? Já vi muita coisa ruim, mas dentro da guarda, essa cena foi estarrecedora. O histórico de abusos e consumo de drogas começou, segundo o adolescente, há aproximadamente 60 dias, quando ela foi levada para a Vila Velha, onde passou a ser violentada por usuários e traficantes. A adolescente fugiu de casa em Cariacica há 2 meses. Ela teria ido a uma festa junto com amigas, onde conheceu um rapaz e acabou usando drogas. Quando ela retomou a consciência, horas depois, já estava na casa em Jardim Marilândia, onde foi mantida sob cárcere privado desde então. Chegou a tentar fugir por 2 vezes, mas acabou sendo agredida. Aqui na delegacia, contou para a equipe da guarda que estava sem se alimentar há 2 dias. Os guardas municipais conseguiram chegar até o local por meio de uma denúncia. Um cidadão passou para nós que a esposa dele estava sendo mantida dentro de uma residência para utilização de droga, né? Na verdade, ela fugiu de casa para conviver nessa residência. E nisso aí ele passou para nós que existia uma menina, de 14 anos, que estava em cárcere privado lá dentro, né? Nós localizamos o proprietário da residência, ele nos autorizou a adentrar dentro da residência para fazer a apuração dos fatos e foi constatado que existia uma menor de 14 ou 15 anos que estava sendo utilizada ali como moeda de troca, né? Os traficantes, as pessoas que levavam droga para lá, faziam uso da menina e, por outro lado, os moradores daquela residência que se encontravam naquela residência, a mesma coisa, né? Muita sujeira, muito pino de entorpecente, plásticos de entorpecente. Na verdade, a casa era utilizada para consumo de droga. 4 pessoas foram presas. Mariana de Jesus, que estava com alvará de soltura pelo crime de roubo. O Elclin dos Santos Alves, também com alvará de soltura por furto. José Walter Jarger e Silvano Teixeira da Silva. Todos estavam na casa no momento da chegada das equipes e confessaram que frequentavam o local para usar drogas, mas negaram os abusos contra a adolescente. Para usar droga. Você não sabia o que estava acontecendo lá? Não, que eu não moro lá. Estavam tampando os buracos lá da pia, entendeu? Fazendo serviço lá de esgoto, canação. Usava droga também? Uso também droga, fumo crack, usuário. Não. Contato com ninguém. Só consumo de droga. Como que uma pessoa vai ter relação num espaço pequeno? Para a Guarda Municipal, não restam dúvidas de que a adolescente era constantemente estuprada. Quando a equipe chegou na casa no início da noite de ontem, José Walter foi flagrado com a menina. O aposentado nega que tenha cometido qualquer violência. O senhor abusou da adolescente também? Nunca. Eu ia lá usar droga e saia fora. O cara vai usar droga para ter abuso. O caso foi entregue à Polícia Civil. Ontem à noite, a adolescente foi submetida a exames para comprovar os abusos. Todos os envolvidos foram levados para a Delegacia Regional de Vila Velha. Que vida mais triste leva dependentes químicos, né? Veja esses exemplos e fique longe das drogas. A polícia confirmou que só o José Walter e o Silvano da Silva foram autuados por cárcere privado, estupro e tráfico de drogas. Eles já foram para a cadeia. Os outros foram liberados porque não tinham envolvimento com o crime. Uma família angustiada. O Edson, agricultor de 57 anos, está desaparecido. Ele saiu de Baixo Guandu, noroeste do estado, com destino a Colatina. Mas na rodoviária da cidade, seu Edson pegou um ônibus para Vitória e não deu mais notícias.
A Marley e o Antônio estão preocupados com o irmão deles, o Edson, que desapareceu no último domingo, dia 11. Ele é um agricultor de 57 anos e pai de 2 filhos. A última notícia sobre o Edson foi que pegou um táxi em Baixo Guandu, no interior do estado, para ir a Colatina visitar o filho no hospital. Mas a Marley conversou com o taxista e ele disse que deixou o agricultor na rodoviária. Aí ele falou que ia aguardar o filho dele buscar ele. Mas só que pelas imagens a gente viu que ele pegou um ônibus para Vitória, das câmeras da rodoviária. De acordo com a família, Edson estava fazendo um tratamento de câncer no estômago. Os irmãos disseram que ele nunca desapareceu antes, não tem problemas com drogas ou bebida e é muito querido pelos amigos. A Marley e o Antônio espalharam cartazes por Vitória para ver se recebem alguma pista. A polícia já foi acionada e a família está inteira unida na busca pelo Edson. Estou arrasada. Ontem já ficamos até 11 de manhã, até 11 horas da noite. Rodando Vitória todinho, sem nenhuma notícia, nada. Por enquanto, as pistas que apareceram não deram em nada, mas todas as informações são válidas. Sempre que recebem uma ligação dizendo que uma pessoa com as características de Edson foi vista, eles vão ao local. A gente vai, qualquer notícia que dá que vira um senhor parecido com ele, a gente vai para lá, felizmente a gente chega atrasado, não dá em nada. Os filhos estão arrasados e os irmãos também, mas eles acreditam que vão encontrar Edson e toda essa história de sumiço vai ficar para trás. A gente acredita que o mal não aconteceu, não. Ele pode estar perdido por aí. Se alguém tiver alguma notícia, pelo amor de Deus, que o filho dele está em Guandu lá desesperado, avisa a gente, por favor. Que angústia, né? Ô, seu Edson, onde o senhor está, hein? Quem tiver informações do seu Edson pode ligar para o irmão dele, o Antônio. O número está aqui embaixo do seu vídeo, 999250133. Vou repetir para você, 999250133. Por favor, não aumente o sofrimento da família. Não passe trotes, ok? As chuvas fortes causaram estragos em cidades do sul e noroeste do estado. Em Baixo Guandu, um muro desabou sobre uma casa e uma família foi soterrada. Vizinhos ajudaram a retirar pai, mãe e 3 crianças, entre elas um bebê de 3 meses. Felizmente, todos passam bem. No sul do estado, o município de Alegre foi bastante castigado pelo temporal. Nas fotos, moradores registraram muitas ruas alagadas e o aumento do nível do rio, que subiu mais de 1,5 metro. Em Iconha, mais inundação. Olha só como ficaram as ruas hoje, logo cedo. Agora são 7h30 da manhã, a água invadiu as ruas. Em Mimoso do Sul, 5 casas foram destruídas por uma pedra que rolou de um morro. O posto de saúde recém-construído também foi abaixo. Um casal se feriu, mas sem gravidade. Diante do perigo, a Defesa Civil interditou mais de 30 residências. Pois é, amigos, nós vimos a situação crítica no interior do estado e a chuva deve continuar. A Defesa Civil faz um alerta para o risco de temporal logo mais, principalmente nos municípios de Apiacá, Bom Jesus do Norte, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Mimoso do Sul e São José do Calçado. E ainda hoje a chuva deve atingir a Grande Vitória. Olha, a população deve evitar áreas onde há risco de desabamentos, tá? E em caso de emergência, a Defesa Civil Estadual pode ser acionada pelo número 3194-3652. 3194-3652. E a lua é cheia como os rios até segunda. Emprego em hospital. São 23 vagas para técnico de enfermagem, copeira, auxiliar de cozinha e cozinheiro. Mande o seu currículo para recrutamento@metropolitano.org.br. O Partiu Bairro de hoje foi a cidade dos mosquitos. Em Campo Verde, Cariacica, esses insetos dominam o bairro e provocam o terror. Até super-herói está assustado por lá. Olha, e a origem de tanto incômodo é um lago de esgoto que se formou devido à falta da rede de coleta. O cortinado e o repelente se tornaram os fiéis defensores dos moradores. Vejam, amigos.
Parece que está vestido de noiva. Não, eu não sou uma noiva e muito menos vou casar. Nem tampouco sou a loira do banheiro do colégio. Ah, mas isso eu já sei. Isso aqui é um cortinado. É um traje típico dos moradores de Campo Verde, Viana. Sabe por quê? Vou deixar a Joyce contar pra vocês. Olha aí. Esse matagal aqui, ó, cheio de inseto. Aquela bola que vocês estão vendo ali, não é o rio, não se engane. É esgoto. A gente não aguenta mais isso. A gente tá ficando vermelhinhas de tanta picada de mosquito. A gente não aguenta mais isso, pelo amor de Deus, né? Vai, Leandrinho. Faz jus ao seu salário e chama a vinheta. Se no cinema o veneno do Superman é a kryptonita, em Campo Verde é o mosquito. Se morde ele, ele chora, chora, chora e ele não pode chorar porque ele tem problema de respiratório. Aí eu tenho que estar botando para poder não estar mordendo ele. Medo de doença também, né? Que ele tá só de 2 meses. Aí eu tenho medo da zika. Chikungunya, dengue. Aí é assim que tem que ficar. Tudo quanto é lugar. E sem contar que eu fico com medo de passar repelente nele. E este é o lago que a Joyce mostrou no vídeo que ela enviou pra gente. Em primeiro lugar, Joyce, segura minha mão aqui. Parabéns, você tem um português impecável. Obrigada. Parabéns, eu tô com medo de você tomar meu lugar. Deus me livre. Agora vamos falar sério, o que deu na sua cabeça de fazer esse vídeo? A gente fica aqui sabendo que tem mosquito que pode morder a gente, pode dar doença em crianças, que aqui tem muitas, idosos. E esse monte de mato aqui, assim, é muito ruim, né? Aí o mosquito vai lá picar a gente pode saber que a gente vai parar lá no hospital com doença. Aí fica nós nos coçando assim, ó. Nós não aguenta mais isso. A metrópolis dos mosquitos fica na rua Nossa Senhora Aparecida. Pelo jeito, só um milagre mesmo pro trem andar por aqui. Vocês fazem a manutenção aqui? Fazemos, nós roçamos tudinho. Tanto eu como aquele... mas o senhor deve ganhar bem pra fazer isso. Ganho muito bem. Muito bem. Só que não. De nada. Lá em casa eu ligo 2 ventiladores pra gente dormir. Porque é mosquito demais da conta. No outro dia, no chão, amanhece um monte de mosquito, grandão, preto assim, ó. Do tamanho quase de uma mosca. A rua até tem rede de esgoto, mas que foi feita pela metade. Por isso, a lagoa de dejetos se forma. Josiele, quer dizer então que essa obra, ela aconteceu, mas parou... Peraí um pouquinho. Opa, parou pela metade. Sim, ela parou pela metade. Ela deu iniciativa lá no começo e parou. Então, forma esse lago aqui. É onde acumula mosquito, larva de mosquito. E prejudica a gente, né? Pra dormir. Só um pouquinho. Pode falar. E prejudica a gente pra dormir. À noite, a gente não dorme. Tem que estar usando esse veneno aqui. E a gente gostaria que o prefeito tomasse uma atitude. Aqui em Campo Verde é assim. Quando a criançada tá dormindo, o mosquito chega aí... Picou. Tá passando protetor solar pra ir pra praia? Não? O que você tá passando aí? Repelente. Pra quê que passa repelente? Mosquito na madeira. Isso aqui é de mosquito? Aí é difícil, hein, pai? É difícil. A gente tem que sempre ter um repelente em casa. Porque senão não consegue dormir nem cuidar bem das crianças. Final de mês acaba o repelente, acaba o dinheiro, faz o quê? Aí passa óleo de cozinha, passa qualquer troço. Meu Deus! Tem que passar alguma coisa pra espantar. Pra espantar, isso aí. Enquanto os mosquitos tomam conta e o problema não se resolve, a comunidade espera sentada. Claro, né? Pra não cansar. Ai,
meu Deus. Agora, Ingrid, como é que deve ser a noite de Natal dessas pessoas ali em Campo Verde, Cariacica? Não deve ser muito agradável com tanto mosquito, né? Nossa, de jeito nenhum, né? Vou abrir um parênteses aqui só para dizer o seguinte, me apaixonei por essas crianças. Lindas. Lembrando que a gente esteve no bairro primeiro porque foi enviado para a gente um vídeo delas, com português corretíssimo, uma graça. Então, assim, a gente vai passar, antes de ler os comentários e tal, a nota pé que a gente lê, vou passar o número do nosso WhatsApp para você também participar, mandar um vídeo para a gente ir até o seu bairro, ok? Fala o número, Turino. 99792-2530, 99792, está aqui embaixo, 2530. Pois é, como você falou, deve ser muito difícil mesmo viver numa situação dessa. Verdade. Um mosquito já incomoda, imagina milhares. Tadinho desses moradores, né? Tantas picadas. Olha, a Prefeitura de Viana informou que o carro Fumacê já realizou as pulverizações estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Disse ainda que a maioria dos focos está nas residências e os agentes realizam visitas regularmente para combater a proliferação do mosquito. A Prefeitura de Viana informou também que as obras de drenagem e implantação da rede de esgoto estão previstas para o ano que vem. Nós vamos acompanhar, viu? Vamos mesmo. E a CESAM confirmou que não tem sistema de esgotamento sanitário na rua que mostramos. Lembra que, por lei, onde não há o sistema, cada morador é responsável pelo resíduo que gera. Por isso, o dono do imóvel deve implantar fossas e limpá-las para não poluir o meio ambiente. Com documentos falsos, ele fez várias vítimas. Usava carteira da Polícia Rodoviária Federal, de funcionários do Detran e até de técnico de enfermagem. Com identidades falsas, fazia empréstimos. Pelo menos 4 servidores públicos ficaram no prejuízo. A abordagem ao veículo aconteceu na BR-262, na altura do bairro Vila Capixaba, em Cariacica. Dentro desse carro estava um estelionatário procurado pela polícia. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu vários documentos falsos escondidos dentro do veículo. A gente encontrou dentro do veículo uma carteira falsa da Polícia Rodoviária Federal, uma carteira de funcionário do Detran do Rio de Janeiro, uma carteira de técnico de enfermagem também do Rio de Janeiro, além de vários tickets de saques em agências bancárias. Ele aplicava golpes, confessou, que tinha uma facilidade em ter acesso a dados de pessoas, conseguia fazer empréstimos consignados e depois, posteriormente, fazer os saques dessas contas. Em depoimento, o homem confessou que é um estelionatário. Ele alegou em depoimento que um contato no Rio de Janeiro facilitava para ele o acesso a sistemas de órgãos públicos. Dessa forma, ele conseguia os dados das vítimas e aplicava os golpes. Com base nos documentos encontrados com o homem, a polícia tem certeza que pelo menos 4 servidores públicos federais foram vítimas do estelionatário. Ele já tem passagem pelo mesmo crime em São Mateus, aqui no Espírito Santo, e teria aplicado golpes também no estado do Mato Grosso. Foi expulso do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro depois de usar documentação falsa. O homem foi autuado novamente por estelionato e levado para o presídio de Viana. Estagiário aos 67 anos. Isso mesmo, o Alex começou a faculdade já idoso e agora busca a prática para seguir a carreira de professor. Somente o Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, encaminhou mais de 500 estudantes acima dos 40 anos para estágios, visando uma nova profissão. Veja aí. Atentos à aula do dia. No controle desta sala de aula, o estagiário Alex, de 67 anos. Carinhosamente chamado de senhor estagiário, Alex, que antes só tinha o ensino fundamental, passou em 3º lugar na Universidade Federal e no próximo ano se forma no curso de Geografia. A experiência prática é o caminho para a realização de um sonho, ser professor. Era uma vontade que eu tinha desde adolescente de estudar. Só que no decorrer da vida, casa cedo, forma família, tem que trabalhar, tem que sustentar a família. Então, o sonho do estudar, de se formar, de fazer um curso superior foi sendo adiado,
É cada vez mais comum pessoas acima dos 40 anos buscarem um novo rumo profissional. Alex está entre os 500 estagiários acima dos 40 anos encaminhados ao mercado de trabalho pelo Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE. A licenciatura está entre as funções mais procuradas pelos estagiários considerados maduros, que deixam a idade de lado e provam que sobra energia para recomeçar profissionalmente. Alguns porque perderam o emprego, outros estão com interesse e com disposição de ingressar numa nova área de atuação. Então, eles estão vendo no estágio uma oportunidade, de ingresso numa nova área. No trabalho, o estagiário Alex aprende e inspira. A orientadora, que já auxiliou estagiários bem mais jovens, exalta a maturidade como diferencial do senhor estagiário. É a vontade que ele tem de estar cada dia querendo aprender mais, E assim, ele está sempre disposto a tudo, tem interesse no conteúdo, interesse em ajudar os alunos, Ele passa de mesa em mesa, se eu não estiver entendendo, me pergunta. Nas empresas ou instituições, esta qualidade pode render contratação. Cerca de 61% dos estagiários encaminhados pelo CIEE são efetivados. É o papel do CIEE orientar as empresas em realizar as entrevistas, em atender esse estudante, porque tem sido crescente e esse mito já não existe mais, Também está procurando uma oportunidade de estágio? Saiba que o Centro de Integração Empresa-Escola está com 800 vagas abertas neste mês. Principalmente agora no final do ano, onde nós temos muitas vagas de reposição, porque muitos contratos estão finalizando em dezembro. E ao receber essas oportunidades, o encaminhamento é feito direto, Alguns comparecem no CIEE e não tem requisito, não tem restrição. A reviravolta profissional na terceira idade pode ser para você o que é para Alex, o segredo para prolongar a vida. Esse é o meu objetivo, ou seja, não parar nunca. Adorei você, Alex. É isso aí. Quando a gente quer, sempre é tempo de mudar. Ficou interessado nas vagas de estágio? O caminho é ciee-es.org.br. Um trabalhador inocente foi assassinado dentro de casa em Cariacica. Morador antigo do bairro Vila Merlo, a morte do pedreiro surpreendeu a comunidade. E toda essa violência é por causa de uma disputa entre traficantes. Os criminosos teriam confundido a casa da vítima com uma boca de fumo. O pedreiro Rogério Pina, de 50 anos, foi assassinado com 5 tiros enquanto tentava segurar a porta de casa para que os bandidos não entrassem. O filho dele, um almoxarife de 25 anos que ajudava o pai, foi ferido na perna, mas conseguiu fugir por essa janela que dá acesso aos fundos da casa, onde se escondeu. O filho dela veio se arrastando e a gente ajudamos ele a colocar até lá na frente, entendeu? E o filho e o pai, infelizmente, eles mataram ele. Assim como a porta e as vítimas, a frente da casa foi alvo de vários disparos, que atingiram inclusive outras residências. Pela rua, a polícia encontrou cápsulas de calibre 44, 45 e 380. Moradores contam que foram mais de 30 disparos. De repente, começou muito tiro, muito barulho e a gente ficou esperando. Tava vários moradores aqui gritando, pedindo socorro, pedindo ajuda, que ele tinha sido morto e o filho dele baleado. Quem olhava na janela, eles metiam tiro para cima, para intimidar os moradores. O marido dessa dona de casa foi um dos moradores que chegou na janela para saber o que estava acontecendo. Ele quase foi atingido, mas por sorte só se feriu com os estilhaços do vidro da janela. O tiro ia acertar na testa dele, ele ia morrer na hora. Foi mais os estilhaços mesmo do vidro que atingiu ele. A explicação para toda essa violência pode estar no intenso tráfico de drogas da região. Em Vila Merlo existem 2 facções, a do Ponto Final e a da Mangueira, que estão constantemente em guerra. De acordo com testemunhas, os bandidos chegaram por volta de 11 horas da noite. Eram 5, estavam fortemente armados e alguns deles encapuzados. Rogério, que fumava um cigarro na janela de casa, acabou se assustando com o que viu e correu. Nesse momento, os bandidos suspeitaram do que acontecia por aqui. Perseguiram a vítima porque acreditavam que era aqui a boca de fumo que eles procuravam. O pedreiro deixa 3 filhos e uma neta. A família era muito respeitada e admirada no bairro. Uma pessoa maravilhosa, não tem o que falar dele. São de família, todo mundo trabalhador, os filhos maravilhosos, ele.
uma família maravilhosa de muitos anos. Mais um absurdo dessa vida. O filho da vítima passa bem. E sobre a segurança no bairro, a Polícia Militar afirma que se faz presente com operações em horários estratégicos. Pede que os moradores denunciem atitudes suspeitas através do CIODES 190. E a polícia identificou suspeitos de render funcionários e assaltar uma clínica odontológica em Cariacica. Os criminosos foram identificados como Maurício Mota Ferreira da Silva e o sobrinho dele, o Rafael Mota Cassimiro. Eles levaram 8 notebooks, 6 celulares e R$ 1.500 em dinheiro da clínica que tinha só 3 meses de funcionamento. O crime foi em agosto. Eles são suspeitos de outros assaltos também. Um deles foi a uma loja de cabelos em Vila Velha. Outro comparsa está sendo procurado e deve ser encontrado. Reportagem completa no Tribuna Notícias, segunda edição, viu? Com Jorge Bitt. Agora a gente vai mudar de assunto. Olha, infelizmente não é raro ver notícias de bebês que dormem na mesma cama dos pais e acabam morrendo sufocados por eles. E as crianças que mamam demais e se sufocam com o excesso de leite. Isso é um perigo. Pesquisas apontam que o risco de morte súbita em bebês cai pela metade quando eles dormem sozinhos, tá? Bem, lidar com os pequenos não é nada fácil, mas existem cuidados e dicas importantes para evitar esse perigo. Fala, doutor. O João Guilherme tem 4 anos e dorme sozinho desde os 9 meses. Para algumas mães pode até parecer cedo, mas para Micaele foi uma das decisões mais acertadas que ela tomou enquanto mãe. Dormir no quarto dos pais diminui até 50% o risco de morte súbita em crianças. Mas não é de qualquer jeito não. Tem muito pai que acredita que é trazer a criança para dormir na cama. Na verdade, é o berço da criança que tem que vir até o quarto dos pais. Micaele confessa que com o primeiro filho as dormidinhas entre ela e o marido eram muito comuns. Fiquei com dó e coloquei na cama. Se arrepende hoje? Assim, poderia ter acontecido alguma coisa, né? Mas graças a Deus não aconteceu nada e continuei dando meu chameguinho. Pois é, mãe de primeira viagem tem dessas coisas. É preocupação demais, muita insegurança. Mas na segunda, as coisas tendem a melhorar. No Luiz eu já estava preparada, eu vi que não era um bicho como eu pensava, eu sabia que eu podia deixar no quarto, que eu ia ouvir, que eu tinha um senso de mãe. Então a gente, desde o primeiro dia que chegou da maternidade, o Luiz foi pro quarto dele, o primeiro mês eu dormi com ele e depois ele ficou sozinho numa boa, até hoje ele dorme sozinho na caminha dele. Nem tão perto, nem tão longe. Os pediatras são categóricos em afirmar que lugar de criança é no berço, mas pelo menos até os 6 meses, ao lado da cama dos pais. Não precisa nem de travesseiro, desde que a posição adotada seja a de barriga para cima. Estudando o cenário do óbito desses bebês, viram que os bebês que mais morriam, eles estavam todos de barriga para baixo. Pura e simplesmente assim. Foi tomada uma decisão de, como não tinha mais nada para fazer, colocar esse bebê para dormir de barriga para cima. E aí a Sociedade Americana de Pediatria, com outras organizações, começaram a fazer esse trabalho e a mortalidade diminuiu. Que se o bebê for muito pequenininho, como eu falei, ele dobra o pescoço muito facilmente. Então não tem nada de ter travesseiro, mas tem que ter alguma coisa que não deixe encostar o queixo do bebê assim, ó. Ele não pode ficar assim, porque atrapalha a passagem do ar. Outra posição adotada para evitar morte por sufocamento, principalmente em bebês com tendência a refluxo, é essa com a cabeça mais elevada. Isso aqui é para o bebê que golfa muito. Às vezes a mãe tem muito leite, o bebê mama mais do que cabe dentro do estômago dele e aquele leite volta. Quando aquele leite volta, ele tem que ser eliminado, porque senão ele vai para o pulmão. Tá certo? É por isso que entra a questão da vigilância. A mãe tem que estar por perto. Cuidar de um bebê é sempre muito desgastante, o que pode induzir ao erro uma mãe exausta. Por isso, contar com a ajuda dos mais experientes é uma ótima opção. Com criança é preciso muita atenção. Vamos juntos conferir os principais destaques do Jornal A Tribuna desta quinta-feira, dia 15 de dezembro.
Jovens vão ter de escolher profissão a partir dos 15 anos. Aqui na foto principal, deslizamento de pedras destrói posto de saúde. Motociclista chuta a cabeça de taxista em briga de trânsito. O governo federal anuncia hoje medidas para a economia voltar a crescer. 5.000 celulares com descontos nas lojas. E ainda é manchete no jornal A Tribuna desta quinta-feira. No AT2, defensor das fofocas. Flamengo sonha com Conca para Libertadores. E no caderno especial sobre rodas, séries especiais já estão nas lojas. Pessoal, uma batida entre duas carretas deixa um morto e um ferido na BR-262. Isso em Venda Nova, tá? O acidente aconteceu por volta das 8 da manhã no distrito de São João de Viçosa. Tá vendo o acidente aí? As duas carretas bateram de frente. O motorista do veículo que transportava leite morreu na hora. O que levava adubos foi socorrido em estado grave para o hospital da cidade. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as hipóteses para a batida são perda de controle por conta da pista molhada ou ultrapassagem indevida. O trecho da BR-262, onde ocorreu o acidente, ficou parcialmente interditado a manhã toda e foi liberado agora há pouco. Vamos para o intervalo e na volta você confere vagas de emprego para vendedor, assistente comercial, analista fiscal, recepcionista, analista contábil e assistente administrativo. É o momento de você ir na cozinha e tomar uma água. Volte logo. Agora que horas são? 12h33. Até já. Tomou um susto, né? Eu sei que você tomou um susto. É que deu um pique de energia e isso acontece em telejornal ao vivo. É isso aí. Eu estava mandando um abraço. Eu também tomei um susto aqui. Apagou tudo. Eu comecei a tatear. Cadê a Ingrid? Onde é que tá a Débora Moraes? O que aconteceu? Mas isso acontece, tá bom? Então, o Gustavo Henrique é um menino que eu encontrei na recepção aqui da Rede Tribuna ontem. Ele falou que na igreja dele, ele pede sempre o pastor para orar por mim, para que eu tenha muita saúde, para que ele possa ficar assistindo o telejornal comigo durante muito tempo e você também. Então, Gustavo Henrique, muito obrigado pelo seu carinho e também para a mãe dele, a Kátia Avaria. Espero que você tenha também muita saúde para ficar fortão e assistir o Tribuna Notícias até os 50 anos de idade, 60, 70. Um beijo para você, 80, viu, Gustavo? 100. E me inclua nas suas orações também, tá bom? Gustavo, gente, muito obrigado pela audiência. Tchau, vem Débora Moraes. Espero que a energia não falte. Tchau. Tchau. Vai, Débora!